11 em cada 10 torcedores no Data Jorge acreditam que o São Paulo vai entregar o jogo do domingo para o Botafogo. Eu quero falar dessa questão, quero falar das partidas que Botafogo e Palmeiras fizeram ontem à noite e desse jogo de domingo. É evidente que a rivalidade é um negócio muito grande, gente, muito grande. O que eu pessoalmente acho dessa coisa de entregar, não entregar, o torcedor querer, o torcedor pedir? Darei a minha opinião sobre o assunto, mas antes você vai dar aquele like pra gente, vai se inscrever no canal, rumo a 270 mil inscritos por aqui, ativando o sininho das notificações. Falando no Brasileirão, hoje tem a briga lá embaixo, o jogo terrível, importante pro Fluminense, o Red Bull Bragantino também. A derrota do Criciúma ontem foi boa para essa galera. Aproveita o QR Code da AG na tela para conferir odds do Brasileirão com responsabilidade. Você que tem 18 anos ou mais vai se divertir vendo a rodada de hoje. Beleza? É o meu link direto no site da AG. São os dois jogos que fecham a rodada 37 hoje. Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Bom, antes de eu falar da possível entregada do São Paulo no domingo, muito provável entregada do São Paulo no domingo, eu queria falar um pouquinho do que eu vi dos dois jogos ontem. As vitórias do Botafogo sobre o Inter e do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Como é que foi minha noite ontem? Eu narrei o jogo do Botafogo no YouTube da TNT Sports e ao mesmo tempo que eu tinha três TVs no jogo do Botafogo, uma com tempo real, outras duas com um pequeno atraso, que a gente usa esse macete, né? Se a gente perde alguma coisa na velocidade do dinamismo do jogo, a gente olha para o monitor lateral, que tem uns 5 segundos de atraso, a gente consegue rever o que houve e esclarecer melhor para quem está acompanhando o jogo. E uma televisão menor, um monitor menor, no jogo do Palmeiras, na direção do Ricardinho, que estava do meu lado, mas eu tinha boa visão do jogo também. Então, jogo do Botafogo. Esse foi o jogo que eu vi com mais atenção porque narrei. Ontem era o famoso lema, mantra, o importante é ganhar. Reta final, é importante ganhar, é importante fazer 3 pontos, não tem como jogar bem, não tem como se preocupar com isso. Primeiro é ganhar, e o Botafogo fez isso ontem, porque de fato, pelas condições físicas do time, era muito difícil imaginar o Botafogo correndo, criando um grande volume de oportunidades, tendo um jogo de forte presença ofensiva, ainda mais conseguindo o gol aos 5 minutos. O ideal aconteceu para o Botafogo ontem, perfeito. Ele faz um gol cedo, numa jogada de bola parada espetacular. Aliás, vale a gente dar um crédito aqui. Eu tenho dito que esse título do Botafogo precisa exaltar o título da Libertadores e agora o provável título brasileiro. A gente precisa, nessa análise, exaltar os profissionais que estão nos bastidores, porque eles são muito importantes. Então a gente fala muito, por exemplo, do scout, que montou esse elenco, que foi buscar jogadores. Nem todo mundo custou o que o Almada custou. Alguns jogadores vieram muito da observação do scout. E a gente precisa olhar também para o trabalho da comissão técnica. E ontem o Arthur Jorge revelou o nome do profissional que é responsável pelas bolas paradas do Botafogo, João Cardoso. Parabéns ao João Cardoso, porque é um repertório de jogadas de bola parada impressionante que tem o Botafogo. Foi assim que ele abriu o placar contra o Palmeiras e fez assim ontem de novo. Uma belíssima finalização do Savarino, numa bola levantada para ele na meia-lua. A marcação do Inter não esperava, ninguém chegou ali para colar e ele bate de primeiro, o Rocher não chega. E aí o Botafogo, vamos respirar no jogo? A gente não tem muita perna aqui para ficar 90 minutos na trocação, nós vamos ter que resistir. E o Botafogo confiou na solidez de um sistema defensivo que tem, sim, respondido muito bem. Se você for olhar aqui os números do campeonato, o Botafogo tem 28 gols sofridos em 37 jogos. O Botafogo vai ganhar o campeonato como a melhor defesa. E o Palmeiras vai perder o campeonato como melhor ataque. Então, defesa ganha campeonato, gente. E a defesa do Botafogo, voltando um pouquinho no início do trabalho do Arthur Jorge, a defesa do Botafogo foi consertada de maneira imediata pelo Arthur Jorge quando ele assumiu o time lá naquele jogo contra a LDU na Libertadores. A defesa do Botafogo era uma água. Passava tudo na defesa do Botafogo. Era uma defesa sem confiança no início do ano. Então, o que Barbosa e Bastos jogaram nesse Campeonato Brasileiro foi uma barbaridade. O Bastos ontem novamente não jogou.
Jogou o Adrielson, que teve uma boa partida. Acho que até um pouco melhor do que a partida que ele fez em Buenos Aires. Gostei do jogo do Adrielson. E o Barbosa com a competência que mostrou praticamente o ano inteiro, afastando todas, cortando bola por baixo, cortando bola pelo alto. Foi muito bem novamente. Então, méritos totais para o Arthur Jorge. Esse time, para você ter uma ideia, no jogo contra o Júnior Barranquilla, que tomou 3 gols no primeiro tempo na Libertadores, antes do Arthur Jorge chegar, jogo da primeira rodada, a zaga do Botafogo era Lucas Alter e Alexander Barbosa. E aí a entrada do Bastos é o que encaixa essa defesa do Botafogo. Então, ontem de novo, se comportou muito bem defensivamente, resistiu à pressão do Internacional, gastou tempo quando tinha que gastar, quando precisou fazer cera, fez. Acho bonito? Não acho, mas o Botafogo foi vítima disso em alguns momentos. Ontem, quando precisou, fez. A arbitragem do Ramon Abate Abel no mesmo padrão de sempre, uma porcaria, uma péssima arbitragem, invertendo lances, uma demora para apontar algumas marcações, uma demora do VAR para ver alguns lances óbvios, assim, um horror, desagradou muito o torcedor do Inter e até um pouco o torcedor do Botafogo também. Péssimo árbitro. Negócio horroroso, né? Como é que pode, num jogo decisivo, numa possível final do campeonato, você ter o Ramon Abate Abel? Numa final de campeonato, escala o melhor, não é isso? A comissão de arbitragem bota os top. Se o Ramon Abate Abel está entre os top, eu estou imaginando o Z4 da arbitragem brasileira. Meu Deus do céu, mas como é ruim o Ramon Abate Abel. Enfim, e o Botafogo resistiu. E é o que dá para fazer agora. Eu acho que essa é uma grande preocupação pensando em Mundial de Clubes, porque, particularmente, o que eu acho que vai acontecer domingo, o Botafogo será campeão brasileiro no domingo. E eu acho que esse roteiro, ele é mais bonito para o torcedor do Botafogo. As 2 maiores conquistas da história desse clube foram fora do Rio de Janeiro. A vitória do Brasileiro de 95 foi do Pacaembu, e o título da Libertadores foi no Monumental de Nunes. Eu acho que vai ser legal o Botafogo finalmente celebrar no seu estádio um título dessa grandeza, diante do seu povo, diante do seu torcedor. Principalmente aquele torcedor que não pôde festejar em Buenos Aires, não pôde estar lá pelo custo da viagem, enfim, pela dificuldade. E esse torcedor vai poder festejar domingo no Newton Santos. Eu acho que foi um roteiro mais legal para a história, para as imagens que vão ficar do título, porque, repito, acho que o Botafogo será campeão domingo. Vai ser legal em casa. Agora, do ponto de vista físico, era muito importante resolver o jogo ontem, porque o Botafogo poderia se dar ao luxo de colocar reservas no domingo para poder viajar para o Mundial. O que dá para fazer domingo é um gol logo cedo contra o Palmeiras. A gente está falando aqui dos gols cedo do Botafogo, né? Contra o Palmeiras, o Botafogo abriu o placar antes dos 20. Ontem, contra o Inter, ele abriu antes dos 10. É muito importante fazer um gol cedo. E aí, meu amigo, fez 1-0, passou o tempo, já vai começando a tirar os caras. Já vai começando a segurar os mais desgastados, os 5 mais desgastados, pensando no Mundial. Até mesmo poupar um ou outro para domingo. Olha lá o CK, olha o exame, esse aqui tá no fiapo, não vai nem jogar domingo. Acho que o Botafogo pode se dar a esse luxo pela desmobilização do adversário e pela fase terrível que o adversário está vivendo, que é o São Paulo. Mas ontem era jogo para isso. Ontem era jogo para ganhar com dificuldade, sofrendo, resistindo, porque não dá para fazer muito mais do que isso. Fisicamente, a final de sábado exigiu muito. Você jogou 90 minutos com um jogador a menos, correndo o dobro. Foi pesado para os caras. Tem vídeo, né, que mostra, né, o Botafogo soltou ontem no seu canal os bastidores da final. É quase um filme, né? Tem 1h20 de vídeo. E tem um momento lá dos bastidores que mostra os jogadores do Botafogo no avião, com as pernas esticadas nos bancos, com um equipamento que me permita ser ignorante desse assunto, eu não conheço, não sei nem o nome, mas um equipamento que faz um tratamento de recuperação das pernas dos jogadores do Botafogo, isso durante o voo. E aí o preparador físico explica, ó, gente, não tem como recuperar, a gente não tem tempo de recuperar, não tem um prazo ideal de um jogo para o outro, então a gente usa a tecnologia para acelerar esse processo de recuperação. Então os caras estão recuperando desgaste dentro do avião, viajando de São Paulo para Buenos Aires, de Buenos Aires para Porto Alegre, de Porto Alegre para o Rio, do Rio para o Catar. É complicado, cara. Vai ser muito difícil. Então, Botafogo será campeão brasileiro, na minha opinião, com muito merecimento. O time que jogou o melhor futebol do campeonato, o futebol mais bonito do campeonato.
que mostrou mais repertório, que teve o trabalho de comissão técnica e scout mais competente, soube decidir na hora certa. Na semana, nos 10 dias, vou alargar um prazo um pouquinho, mais importante da vida do Botafogo, os 10 dias mais importantes, o Botafogo ganha no Allianz, ganha com 10 a final da Libertadores, metendo 3 gols, e ganha do Internacional dentro do Beira-Rio, o melhor time do retorno, que só tinha perdido um jogo dentro do Beira-Rio. E que foi a Vera, apesar de não ter tido o Alan Patrick com desconforto muscular de última hora, mas foi a Vera e se esforçou para ganhar o jogo. Foi para cima. Grande vitória do Botafogo ontem. E o que eu vi rapidamente do Palmeiras, antes de eu falar do entrega, que o torcedor do São Paulo já está fazendo, pelo menos grande parte, rapidinho o que eu vi do Palmeiras foi, de novo, um jogo em que o time martelou o adversário e tomou o primeiro gol. Isso aconteceu de novo. O início contra o Botafogo, martelou, pum, gol do Botafogo. O jogo contra o Corinthians, o derby, martelou, pum, gol do Corinthians. Ontem, de novo, Cássio, numa grande noite, é um goleiraço, mas não é só isso, né? Acho que o Abel tem razão quando ele fala no final do jogo, quando ele fala na coletiva, poxa, mas nós somos os melhores ataques, nós somos o melhor ataque do campeonato, a galera criticando. A questão não é essa, a questão é o volume de oportunidades comparado com a taxa de conversão, aquilo que o Palmeiras finalmente consegue botar para dentro do gol. Cria, chuta, finaliza, mas é um pacto para a bola entrar algumas vezes, mesmo sendo o melhor ataque do campeonato. Ontem o Estevão roubou a cena, de novo. Palmeiras tem um cara, na minha opinião, ainda mais talentoso do que tinha com o Endrick no ano passado, e eu acho que isso vai ficar bem frustrante para o palmeirense, porque você tem agora um moleque melhor do que o Endrick e não conseguiu ganhar o campeonato desse ano. Acho que isso também diz muito da competência do Botafogo. Mas eu acho que fica do Palmeiras um fim de vários ciclos ali. Ontem, por exemplo, entrou o Gabriel Menino no lado esquerdo no lugar do Felipe Anderson. O Dudu nem do banco saiu ontem. E toda vez a TV ia lá, mostrava a cara do Dudu, o Dudu meio emburrado aparentemente. Né? Não vai ficar pro ano que vem. Rony ontem nem entrou também. Nem entrou. E ficou lá também o tempo todo a TV mostrando e tal. Então eu acho que o que esse título vai deixar pro Palmeiras é a necessidade de uma reformulação, talvez a mais profunda reformulação da era Abel. De um ano para o outro, de uma temporada para outra. Porque, de fato, o Palmeiras vai ter a temporada mais decepcionante com o Abel, porque vai ficar só com o título paulista. E para o sarrafo que o Palmeiras estabeleceu, né, para o patamar que o Palmeiras chegou nessa temporada, realmente é muito pouco. Muito pouco. Com tudo aquilo que a gente sabe que o Palmeiras consegue competir. Mas mesmo assim, cara, mesmo numa temporada onde os resultados vão ficar insuficientes, o Palmeiras está indo até a última rodada com chance matemática de título. O Palmeiras caiu na Copa do Brasil até o último minuto do segundo jogo com chance de levar o confronto para os pênaltis. O Palmeiras caiu na Libertadores para o Botafogo até o último segundo, fazendo o Botafogo suar sangue. Um toque de braço do Gomes impediu o que seria o gol da classificação. Então, esse é o Palmeiras. Disputou tudo. No Paulista, foi até a final. Na Supercopa, acabou perdendo dos pênaltis para o São Paulo. Tava aí, suando por tudo. Praticamente até o fim. Verdade que até o fim, falando em Copa do Brasil e Libertadores, eu me refiro exclusivamente aos confrontos, não à fase que foi eliminado, porque o Palmeiras caiu em ambos nas oitavas e realmente caiu muito cedo. Mas sempre ali, suando muito, porque competir como o Corinthians, como o Palmeiras, me perdoe, como o Palmeiras compete hoje, no futebol brasileiro, ninguém chegou nesse nível ainda. E eu falava aqui do Corinthians, fiquei com isso na cabeça, porque essa vitória do Palmeiras ontem deu uma forcinha pro Timão, que vai jogar a Libertadores no ano que vem. E aí, o grande assunto do vídeo: entrega ou não entrega? Mala branca existe no futebol e ninguém vai fingir que não. Entregar jogo para ferrar o rival existe no futebol e ninguém vai negar, ninguém vai dizer que não. Né? Ninguém vai negar que não. Será que eu falei isso? Agora eu já nem lembro. Nem sei. São 7 da manhã, gente. Estou acordando, depois de ter narrado o jogo ontem até meia-noite. Então, pega leve comigo aí. Gente, isso tudo existe no futebol. E eu não tô aqui discutindo se, isso é bonito, isso do ponto de vista esportivo, da natureza do jogo, do ponto de vista ético, isso não pode. Eu não tô nem entrando nisso. Eu também não acho bonito. A essência do esporte é competir.
é superar o seu rival. Mas eu enxergo também que a rivalidade, o componente rivalidade também faz parte da essência do futebol. Sem isso, as coisas não têm muito sentido no futebol, sem a rivalidade. Sem você detestar esportivamente falando, sempre. Não levem a coisa nunca para o pessoal, não sejam idiotas. Mas você detestar, você palmeirense detestar o São Paulo. Você botafoguense detestar o Fluminense. Torcer para que ele perca tudo. Gente, isso faz parte do futebol e eu acho isso muito massa. Muito legal. É o que dá graça ao negócio, sabe? Então, eu entendo 1.000.000% o torcedor do São Paulo que chega e fala, pô, não queremos não dar título pro Palmeiras, ajudar, principalmente quando o time tá numa fase ruim, perdendo. Ontem o São Paulo perdeu de maneira vexatória dentro do Morumbi pro Juventude, mais uma noite muito ruim, 4 jogos sem vencer. São Paulo vai ter que usar muito a base no ano que vem. São Paulo vai entrar num 2025 complicado, de torneira fechada. As informações financeiras do São Paulo que estão saindo nesse fim de ano são assustadoramente ruins. E aí é Patrick Lanza na esquerda, é William Gomes entrando, é Moreira, é o que tem para 2025. É vender jogador e usar garotada. Não vai trazer grandes nomes, não. Não tem grana. Não tem grana. Zubeldia ontem na coletiva falou 5 reforços. Cara, não sei se vai ter grana para isso não, Zubeldia. 5 reforços? Se trouxer dois laterais, que a diretoria estava falando ali, 2 laterais e um meia, parece. Se trouxer 2 laterais, assim, já agradece a Deus pro ano que vem. Papai do céu, obrigado. Então, aí você vê o teu time chegar na última rodada, jogando mal, perdendo jogos, perdendo feio, jogando muito feio. E aí, na última rodada, teu time vai virar o Santos do Pelé e vai ganhar do Botafogo, vai ajudar o teu rival a ser campeão brasileiro. O torcedor vai ficar louco se isso acontecer. E eu vi várias vezes isso. Eu vi o Grêmio de 2009, que até saiu na frente do Flamengo do Maracanã, mas tomou a virada. Se o Grêmio ganhasse, o Inter seria campeão brasileiro. Você imagina isso? O Grêmio ajudar o seu grande rival a ser campeão brasileiro. Tinha torcedor do Inter, quando saiu o gol do Grêmio do Maracanã, festejando na arquibancada do Beira-Rio, um gol do rival. Olha que loucura. Mas é só você olhar os posts do torcedor de São Paulo. O movimento é o movimento do entrega. Entrega, não quero. Entrega, Palmeiras campeão, não. A rivalidade entre as duas instituições ficou muito forte esse ano. Eu estava no Morumbi no jogo da 11ª rodada do Paulistão esse ano. O derby, o jogo mais tenso que eu já narrei em estádio na vida, assim, de ambiente péssimo, de ambiente cortante mesmo, uma coisa agressiva, né, entre os dois clubes. Foi muito feio. O pré foi já pesado, o pós-jogo foi um horror. Depois a coisa diminuiu um pouquinho, né, nos jogos seguintes, a relação deu uma melhorada, mas é uma rivalidade gigantesca. Eu vivo aqui em São Paulo, eu já conversei com os São Paulinos ontem à noite, pessoalmente, e todos falando, 10-0 Botafogo domingo, entrega no domingo. Não passa pela cabeça da maior parte da torcida do São Paulo a possibilidade nem de empatar o jogo domingo. E olha que o empate serve. Com o empate o Botafogo será campeão domingo. O São Paulo só ajuda o Palmeiras se ele ganhar o jogo. E o Palmeiras fizer a parte dele contra o Fluminense no Allianz, que eu também não sei se vai fazer. Também não sei. Mas tá todo mundo nesse espírito. Pô, mas que coisa feia entregar. Eu acho que quando a gente está de fora da situação, quem não é São Paulino nesse momento, tem mais facilidade para falar isso, né? Ontem, por exemplo, você quer um outro exemplo? Vou te dar. Ontem jogaram Criciúma e Flamengo. Tinha muito pedido pro Flamengo entregar o jogo de rubro-negros, mas muito. Tô tirando da onde? Das redes sociais, é só você olhar. Muito movimento entrega pro Criciúma, ferra o Fluminense, rebaixa o Fluminense, o Flamengo não precisa de ser vice-campeão brasileiro, tanto faz, entrega. O Flamengo foi lá, tocou 3. E a vida seguiu. Existe uma diferença, eu acho, entre briga para rebaixamento e briga para título. Eu acho que a briga para o título, ela acirra mais esse sentimento. Por mais que na história, né, a gente tenha o gol do Grafite, por exemplo, o gol do Thiago Ribeiro, são gols muito lamentados pelas torcidas que não puderam ver os seus rivais rebaixados, mas a coisa é pior quando é briga para título. Que aí é você, de fato, ver a alegria suprema do teu rival. Do componente do São Paulo,
tem a possibilidade do Palmeiras ser tricampeão brasileiro, coisa que o São Paulo foi no início dos anos 2000. Então, eu não vejo possibilidade no domingo do São Paulo ganhar o jogo. E vou te falar, ontem até estava conversando com o Ricardo Siqueira, que a gente chama de Urso lá na TNT, que ele é São Paulino, e ele falou, cara, a galera fica falando de botar time em reserva do São Paulo no domingo, do jeito que os titulares estão mal, basta botar o time titular, que não vai ganhar do Botafogo nem a pau no domingo. É uma visão interessante de um São Paulino. Então, eu acho que isso tudo faz parte do jogo. Eu falei da mala branca. Inclusive, existe até uma previsão de punição no Código Brasileiro de Justiça Desportiva para isso, desde que comprovado. Né? Não é só a mala preta. A branca também pode ser... É passível de punição. O que eu particularmente acho? É uma visão minha. Acho, inclusive, que o Código deveria ser mais brando quanto a isso. De verdade, de verdade. Pode ser uma opinião minoritária, mas é a minha. Eu sou muito prático, às vezes, para ver as coisas, sabe? Sem nunca perder o norte ético. Mas, às vezes, a gente precisa ser pragmático. Amigo, receber uma grana a mais para você ganhar um jogo, para você fazer algo que você já vai fazer. Ah, mas você não precisa ganhar a mais para fazer a sua obrigação. Para que existem os bônus nas empresas, então? As participações em lucros? Para que você é bonificado, é premiado quando uma meta é batida? Você já não tinha que bater a meta de qualquer maneira para ganhar o seu salário? Sim, mas é um incentivo. É legal, um extra. Eu acho que não é nada demais. Complicado é receber para entregar jogo. Você vai lá e compra o goleiro para ele tomar um frango. Você compra um zagueiro para ele meter um gol contra, para ele cometer um pênalti. Isso eu acho muito complicado. Isso aí eu acho bárbaro, criminoso, horroroso. Mas, pô, Inter, você não vai ter que ganhar o jogo já? Então, vou te dar uma a mais aqui para você correr mais um pouquinho. Pô, sabe? Porque eu acho que depende muito de cada jogador e de cada equipe, como a equipe se comportou no ano. Então, por exemplo, teve um ano que o ABC caiu para a Série C, ano passado. O ABC caiu em outubro. Depois que ele caiu, no mês de novembro, ele teve vários jogos contra adversários que estavam brigando pelo acesso. E ele ganhou desses adversários. Ele impediu os acessos de algumas equipes, mesmo já rebaixado para a Série C. Por quê? Porque muito provavelmente ele recebeu mala branca, ele recebeu incentivo para isso. O problema não foi esse. O problema foi que nesse período em que supostamente recebeu a mala, o ABC correu mais do que no campeonato inteiro. Aí realmente não pode. Aí realmente não dá. Fala, meu irmão, você me rebaixou, ou você perdeu o título, você jogou o ano todo zoado, mal pra caramba, sem correr, sem se dedicar, sem se entregar. Agora que você vai... Agora que nós não precisamos mais, que é bom só pra você, porque eventualmente tá pingando uma malinha, aí realmente não dá. Né? Então é olhar contextos. Acho que o Botafogo será campeão. Acho super normal o torcedor querer a entrega. Super normal, bonito não é. Até o Abel falou ontem, vocês sabem como é que funciona o futebol brasileiro, né? Falando da possibilidade do São Paulo entregar o jogo no domingo. E aí a gente, nessa hora, tentando ser o mais frio possível, né? Palmeirense que eventualmente nessa hora tá, pô, sacanagem, os caras vão entregar o jogo, pô, que absurdo. A gente tem que fazer o exercício invertendo personagens na história, né? Se fosse... o Palmeiras contra o Botafogo sem chance de nada e o São Paulo podendo ser campeão contra o Fluminense. Você ia querer que o Palmeiras entregasse ou não? 11 em cada 10 vão dizer que sim. Né? Ou 9 em cada 10. Vai, sempre tem ali uma minoria. Não, tem que jogar para ganhar independentemente do que aconteça. Mas não é assim que as coisas funcionam e acho que tá no ar aí. A entregada... O que é a entregada? Entregado é o cara chegar e deliberadamente dar um gol pro Botafogo? Não, não é desse jeito que se entrega. É colocando uma escalação mais fraca, é colocando garotos, de repente o garoto também chega a dar a vida, né? Igual a molecada do Grêmio em 2009, o Flamengo teve que virar o jogo. Mas é botando um time mais fraco, desentrosado, é o time correndo menos, é o time pegando menos, é o time dando menos a vida. É assim que se entrega. É assim que se entrega jogo. Né? De uma maneira não tão assintosa, mas... muito evidente, muito claro, muito clara para todo mundo. Isso desonra a história de alguém? Não, não acho. Eu acho que isso é rivalidade. E rivalidade do futebol é um ativo valioso que não deve se perder. E o São Paulino vai ficar muito feliz se o time dele perder no domingo e ver o Palmeiras não levar o tricampeonato. Como seria o sentimento do palmeirense se fosse o contrário? Para mim, tudo isso aí faz parte do jogo. A vida, ela não é necessariamente bonita. Existem algumas coisas na vida que a gente faz porque tem que fazer.
Tem que fazer, mesmo não gostando muito, mesmo não querendo muito, mas sabe assim, adulto faz o que tem que fazer, é mais ou menos isso. O que vai acontecer, muito provavelmente, no domingo, o que qualquer torcedor gostaria que o seu clube fizesse. Ou 9 em cada 10, a grande maioria gostaria que o seu clube fizesse. A vida como ela é, gente. O que você pensa sobre esse assunto? Tá comigo? Eu acho um absurdo. Não, como é que pode normalizar, entregar jogo? O time tem que entrar sempre para ganhar, mesmo assim. Responde, deixa nos comentários, mas faz esse exercício com o seu time, tá? Quando você fizer elaborar esse pensamento, esse raciocínio e emitir a tua opinião, se coloca no lugar do São Paulino, tá? Aí eu acho que fica mais honesta a análise, beleza? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.